Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos resolvendo aqui uma questão do Instituto Militar de Engenharia do vestibular para 2022. A questão 2, que ele coloca aqui como segunda questão, valendo um ponto, uma questão bastante interessante, tá? A minha solução que eu vou dar aqui, ela é um pouquinho mais detalhada. Eu vou resolver utilizando conceitos do cálculo diferencial integral. Acho que é uma solução bastante interessante, aí um pouquinho diferenciada. Dá para fazer algumas substituições com conceitos mais do ensino médio mesmo, mas a ideia desse vídeo é usar uns conceitos um pouquinho mais avançados para a gente resolver essa questão aqui, tá? O enunciado da questão diz assim, ó. Suponha que a e b são raízes reais e diferentes da equação 4x² menos 4tx menos 1 igual a zero. Aqui ele fala que o t é um parâmetro real. O intervalo AB, ó, o intervalo fechado, AB, é o domínio da função f de x igual a 2x menos t sobre x² mais 1. Seja g de t o máximo de f menos o mínimo de f, tá? Então, determine g de zero. Então, tem uma função g aqui, ó, que é determinada pelo máximo de f de x menos o mínimo de f de x. Ele quer saber o g de zero. O que é esse g de zero aqui, ó? É o g para quando t é igual a zero. Tá vendo, ó? O zero aqui, ó, foi substituído no lugar do t, tá? Então, a gente precisa descobrir o g de zero quando t é igual a zero. Então, vamos lá. Quando t igual a zero, temos lá na equação, lá primeiro, tem ó, 4x² menos 4 vezes 0 vezes x menos 1 igual a zero. Quando a gente resolver essa equação, a gente vai encontrar as raízes dessa equação, que é o a e b. Portanto, a gente vai determinar qual é o intervalo, que é o domínio da função f. A gente tem aqui, ó, 4x² menos, ó, 4 vezes 0 dá 0, vezes x dá 0. Então, essa parte aqui é zero. Vai sobrar aqui menos 1 igual a zero, tá? Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem aqui o 4x é igual. O menos 1 ele aparece aqui no lado direito, vai ficar 0 mais 1, que vai dar 1. E dividindo os dois lados aqui por 4, a gente tem x² é igual a 1 quarto. E, portanto, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto, que é mais ou menos meio, tá? Ou seja, o a e o b aqui, ó, nesse caso aqui, o a ele é menor que o b, tá? Nesse caso aqui, tá? O a aqui, ó, no intervalo ele vem primeiro, o b em segundo. Então, aqui o a é menos meio e b é meio. São as raízes da equação. Portanto, o intervalo, o domínio de f é o intervalo fechado de menos meio até meio. Beleza? Como ele quer o valor aqui, ó, da função em ó, g de zero, tá? Ele quer a imagem da função g quando t é igual a zero. Eu preciso determinar quem é o máximo e quem é o mínimo de f, tá? Bom, esse máximo e mínimo, esses valores estão nesse intervalo no domínio da função. Agora, como que a gente vai pegar isso aí? A função f, nesse caso, esse domínio ele foi determinado para quando o t é igual a zero, tá? Esse domínio de f aqui é quando t é igual a zero. Se o t fosse outro valor aqui, esse domínio ia mudar. Então, é quando t é igual a zero. Ou seja, a função f
f de x vai ser 2x menos 0 sobre x ao quadrado mais 1 para todo x pertencente a esse intervalo. Tá? Para quem não conhece esse símbolo, aqui é um símbolo usado na matemática para te falar que é para qualquer x, para todo x de um determinado conjunto, né? Para todo x aqui pertencente a esse intervalo. Então, reescrevendo essa função f aqui, isso implica que a f de x é igual a 2x, perdão, sobre x ao quadrado mais 1 para todo x pertencente a esse intervalo de menos meio até meio, tá? Bom, agora eu preciso pegar o máximo e o mínimo de f. E esse máximo e mínimo está nesse intervalo. Eu não sei se esse valor aqui, para menos meio, vai dar o mínimo e para meio vai dar o máximo. Eu não sei essa informação. É aí que a gente vai usar uns conceitos de cálculo para descobrir isso aí. Então, primeira coisa. Vamos lá. Primeiro passo. Eu vou analisar o crescimento dessa função nesse intervalo, tá? Vamos ver onde que essa função é crescente. Quando a gente sabe lá pelo cálculo em qual intervalo a função é crescente? Quando a gente calcula a primeira derivada e força ela a ser maior do que zero, tá? Então, a primeira derivada ser positiva mostra, né, para quais valores de x aqui essa função ela vai ser crescente, tá? Então, a derivada dessa função, f' de x, é a derivada do quociente. Então, a gente tem a função aqui ó, no numerador e a função no denominador. Como calcula a derivada do quociente? Então, lá, a derivada da função no numerador multiplicado pela função no denominador. Então, a derivada de 2x é 2 vezes a derivada da função que está no denominador, certo? Menos a função que está no numerador multiplicado pela derivada da função que está no denominador. A derivada de x ao quadrado mais 1, a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1, de uma constante, é zero, tá? Dividido pela função que está no denominador elevado ao quadrado. Aqui vai ficar ó, 2x ao quadrado mais 2 vezes 1, 2, menos 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai ser 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ao forçar essa situação aqui, ó, ser maior do que zero, a primeira derivada ser maior do que zero, eu estou descobrindo aonde a taxa de variação dessa função, ou a inclinação da reta tangente, é sempre positiva, ou seja, onde a função ela vai ser crescente. Então, 2 menos 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui ser maior do que zero. Esse denominador aqui é sempre positivo, certo? Se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade por esse valor aqui, eu vou ter essa situação, 2 menos 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, multiplicado por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso é maior que zero vezes esse x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por que esse sinal permaneceu o mesmo? Porque
isso aqui é positivo, então esse sinal permanece o mesmo, tá? Como isso aqui vai ser sempre diferente de zero, tá? Porque você tem x ao quadrado é sempre positivo e o mais 1 é positivo, isso aqui nunca vai ser zero. Então, eu posso cortar esses dois aqui, aplicar a lei do corte aqui nos dois, tá? Então, sobra quem aqui? 2 menos 2x ao quadrado maior do que zero vezes x ao quadrado mais 1 ao quadrado é zero. Então, a gente tem aqui, ó, dividindo os dois lados por 2, eu tenho uma simplificação aí, ó, 2 por 2 dá 1, menos 2 por 2 dá 1, sobra x ao quadrado maior do que zero, tá? Isso aqui é equivalente a escrever o seguinte, que o x ao quadrado menos 1 é menor do que zero. Eu multipliquei os dois lados aqui por menos 1, tá? Multiplicando aqui por menos 1 e aqui por menos 1, esse sinal inverte, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Esse x ao quadrado menos 1 menor do que zero, isso aqui é equivalente ao x ser maior que menos 1 e menor do que 1, tá? Isso equivale ao x ser maior que menos 1 e menor que 1. Aí você verifica, faz o estudo da função aqui, ó, vou deixar para você verificar que isso aqui é uma parábola com a concavidade para cima. As raízes dessa equação aqui, os zeros dessa função, vai ser menos 1 e 1, aonde é negativa nessa parte aqui, ó, do gráfico. Então, aberto aqui, vai pegar nesse intervalo, tá? Entre menos 1 e 1. Bom, o que essa informação nos traz? Que a função f... Então, a primeira conclusão aqui. F é crescente para todo x pertencente a esse intervalo aqui, ó, intervalo aberto, né, de extremos menos 1 e 1. Mas, olha que interessante, esse nosso intervalo aqui, o menos meio e meio, ele está dentro desse intervalo, tá? Note que esse intervalo menos meio e meio, ele está contido nesse intervalo aberto, tá? Intervalo aberto com extremos menos 1 e 1. Ou seja, logo, f é crescente para todo x pertencente ao intervalo de menos meio até meio, tá? Certo? Então, a gente consegue tirar uma outra conclusão. Como esse intervalo aqui ele é um compacto, ou seja, ele é fechado e limitado, pelo teorema de Weierstrass, existe o máximo e o mínimo de f nesse intervalo. E como a função é crescente, o menos meio e o meio é onde a função tem o mínimo e o máximo, tá? Então, aqui, ó, primeiro passo. Segundo passo aqui. Como menos meio e meio, esse intervalo de menos meio fechado é um compacto, certo? Ele é fechado e limitado pelo teorema de Weierstrass. F admite máximo e mínimo, pois
f é contínua em menos meio, nesse intervalo fechado de menos meio até meio. Se f é contínua nesse intervalo e esse intervalo é compacto, ou seja, ele é fechado e limitado, então, pelo teorema de Weierstrass, existe o máximo e o mínimo nesse intervalo. E como a função ela é crescente nesse intervalo, então quando x for menos meio, ele é mínimo, existe o mínimo, e quando x for igual a meio, é o máximo, tá? Porque a função é toda crescente nesse intervalo, tá? Então, o mínimo dessa função é no f de menos meio. É o f de menos meio, tá? O f de menos meio. Então, a gente vai pegar nossa função lá. A nossa função, só para colocar ela aqui como rascunho, é o 2x sobre x ao quadrado mais 1, tá? Então, vai ser 2 vezes menos meio sobre menos meio ao quadrado mais 1. 2 vezes menos meio dá menos 1. Menos meio ao quadrado é 1 quarto mais 1. Isso aqui é menos 1. 1 quarto mais 1 é 5 quartos. E isso aqui vai ser menos 1 vezes 4 quintos, que é menos 4 quintos. Tá? Agora, o máximo é no f de meio. Então, a gente tem 2 vezes meio sobre meio ao quadrado mais 1. 2 vezes meio é 1. Aqui a gente tem 1 quarto mais 1. Isso é 1 sobre 5 quartos. E 1 dividido por 5 quartos é 4 quintos. E para terminar o nosso exercício, ele quer o g de zero lá, né? O g de zero é o máximo de f menos o mínimo de f, tá? Então, só pegando aqui, eu vou apagar essa parte aqui, essa parte de cima. Então, lá, o g, a g de t, é o máximo de f de x menos o mínimo de f de x. E o g de zero, olha lá, o máximo, 4 quintos, menos o mínimo, menos 4 quintos. Isso é 4 quintos, negativo aqui com negativo dá positivo, mais 4 quintos, e isso dá 8 quintos. E finaliza aí o problema, tá? Bom, a solução é essa. Essa foi utilizada, né, alguns conceitos aí do cálculo e da análise real para fazer a solução. Claro, os exercícios do IME eles são um pouquinho mais avançados, né? Tem como resolver essa questão por conceitos do ensino médio, tem como a gente fazer algumas substituições trigonométricas aí nesse problema, mas eu quis trazer um pouquinho diferenciado aí para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem se inscrever no canal aí, eu ficaria muito feliz, dar um joinha, compartilhar, tá? E só para finalizar, eu vou colocar o gráfico dessa função f para quando t igual a zero, para você ver que nesse intervalo aqui de menos 1 até 1, a função ela é crescente, tá? Vou colocar aí o gráfico para vocês aí agora. Então, galera, esse aqui é o gráfico. Estou usando aqui o software GeoGebra para mostrar o gráfico daquela função lá, 2x sobre x ao quadrado mais 1. Olha o que acontece aqui, ó. O nosso intervalo, que a gente está analisando o crescimento daquela função, está aqui, ó, de menos 1 até 1, tá? Então, note que essa parte da função aqui, ó, ela é crescente.
para todo valor no domínio aqui, ó, de -1 até 1, né? Analisando esse intervalo aqui de -1 até 1, não o domínio todo da função, só nesse intervalo aqui, ó, de -1 até 1, tá? Tá? Esquece o domínio, aqui, ó, de -1 até 1, ó. Nesse intervalo aberto aqui que a gente calculou lá, tá vendo? A função ela é crescente aqui, ó, certo? Aí daqui para cá ela começa a decrescer, tá? Até aqui ela está decrescendo, depois ela muda aqui a concavidade e começa a crescer. Mas de -1 até 1, a função é crescente aqui. Por quê? Porque toda reta tangente nesse intervalo aqui, a gente vai ter essa reta com coeficiente angular positivo. E a derivada, né, a gente sabe que uma das interpretações aqui no plano R2 é que a derivada num determinado ponto, ela é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função, tá? E toda reta tangente nesse intervalo aqui, ó, aberto de -1 até 1, ela vai ter o coeficiente angular positivo. Isso mostra que nesse intervalo a função ela é crescente, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.